nós temos liberdade. Sem demora, abra a sua Bíblia juntamente comigo, aproveitando que você está em pé. Quero dar as boas-vindas a todos os nossos amados, diletos irmãos, amigos, você que está nos dando o privilégio, a honra da sua visita nesta noite. Você é muito bem-vindo, pode vir tantas quantas vezes você assim o desejar a esta casa. Esther, capítulo de número 5, versículo de número 1 e versículo de número 2. Esther é logo após o livro de Neemias, lá no Antigo Testamento. Esther, capítulo de número 5, versículo 1 e o 2, para nossa reflexão nesta noite de Santa Ceia, noite de consagração a alguns irmãos à junta diaconal. O texto sagrado na Almeida Corrigida Fiel diz assim: Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Verso 2 diz: E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que privilégio é o nosso, Senhor, termos essa liberdade de deixarmos os nossos lares, subirmos a um templo para poder adorar ao Senhor na beleza de sua santidade. Quantos irmãos nossos não têm esse privilégio, Senhor? Quantos irmãos nossos têm que se reunirem nos guetos, nas valas, escondidos nas matas ou em túneis, por causa da perseguição atroz que em alguns lugares do mundo ainda acontecem. Mas nesta noite, Senhor, esta igreja com propriedade adorou ao Teu santo nome através dos louvores, através da adoração, através dos dízimos e das ofertas, que também fazem parte de um ato cultico, ó Deus. Agora nós lemos a Sua palavra, por misericórdia, que o frio no pé da barriga continue, Senhor, e que o Senhor continue me escondendo sobre a cruz de Cristo, e que o nome do Senhor seja glorificado, é o que eu te peço, em nome de Jesus, e todos digam: Deus é bom. Podeis vos assentar, queridos. Vamos ensaiar? Eu falo assim: Deus é bom, e a igreja responda: e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos lá? Deus é bom. Ok, maravilha. Glória a Jesus. Queridos, terça-feira nós estaremos aqui na nossa reunião de oração. Há um propósito de oração, há um propósito de consagração. Terça-feira, né? Preparando a terra para o milagre. Terça-feira próxima passada, nós estávamos em 70 pessoas com os joelhos dobrados dentro desta igreja, orando, clamando ao Senhor, e não dava vontade de ir embora. Viu? Só para você ver o nível da reunião de oração. Não é mais um culto, é um momento na presença de Deus. Não é mais um culto, é um momento na presença do trono celestial. Tem sido bênção, tem sido glória verdadeiramente. Terça-feira, não fique em casa, venha orar, venha colocar a sua vida, a sua casa, a sua família no altar do Senhor. E dia 18, próxima quinta-feira, nós começaremos a nossa campanha 7 quintas-feiras das causas impossíveis. Nós estamos clamando ao Senhor, orando a Deus, buscando a direção de Deus
para que verdadeiramente mais milagres continuem acontecendo em nosso meio. O que é impossível, né? Um exemplo aqui, só para a cura do meu filho, por exemplo, a cura do Sandro. Aos olhos da medicina, estava perdido já. Dia 30 de setembro, a doutora Nayene, que é a pneumologista, ela disse isso para mim e para o meu cunhado, pastor Neilson, na antessala da UTI lá do Hospital Santa Rita. O seu filho está desenganado, o seu filho, não, aos olhos da medicina, a medicação foi feita, que poderia ser administrada, foi administrada. Trocamos toda a medicação dele, as próximas 72 horas é que vai dizer se vai funcionar ou não. Isso no dia 30 de setembro, era uma quinta-feira. Só para você ver o poder da oração e que o nosso Deus é o Deus do impossível. Diga, o nosso Deus é o Deus do impossível. Isso foi na quinta. Na sexta-feira tinha quase 70 pessoas na Praça do Peladão orando. Na Praça 7 de Setembro orando. Não aconteceu nada com Sandro. O quadro continuava gravíssimo. No sábado, vigília, derramar do Espírito de Deus dentro da igreja. Um monte de gente, muitas pessoas orando. O quadro do Sandro ainda permanecia o mesmo. No terceiro dia, no domingo, às 11h15, 11h17 da manhã, quando nós pudemos, eu e a Poliana, pudemos entrar para a visita, houve uma boa notícia. O Sandro, a medicação começou a fazer efeito na vida do seu filho. E hoje pela manhã ele estava aqui na igreja cultuando a Deus conosco. Então, o que é impossível? De repente, olha aqui para mim. Desde março do ano passado, o Sandro não vende uma coxinha. Ah, mas ele está vendendo marmita, não paga nem a energia elétrica. Não vou entrar em detalhes. Lá do buffet. Tá? E o buffet está em pé até hoje. Você quer mais milagre do que isso? Você quer mais milagre do que isso? Hã? A luz não está cortada, a água não está cortada, pela providência divina. O salário do pessoal está em dia, pela providência divina. Então, de repente, você tem uma situação na sua vida, na sua casa, na sua família, que você precisa da mão de Deus. Venha orar, venha pagar um preço, venha terça-feira. Eu tenho certeza absoluta que se você, eu, nós, todos juntos, colocarmos a nossa fé em ação, as portas dos céus serão abertas e Deus, Ele mandará ao tempo dEle a chuva temporânea serôdia sobre as nossas vidas, porque está escrito na palavra dEle, minha é a prata, meu é o ouro, eu recompensarei, diz o Senhor, aleluia. Você pode aplaudir o nosso Deus? Glória a Jesus. As narrativas do texto que nós lemos nesta noite, num bom português teológico, deveria ser a perícope que nós lemos nesta noite, ou o recorte que nós lemos nesta noite, mas nós vamos nos ater no texto que nós lemos nesta noite. Se dão ou se passa esses versículos que nós lemos, ele se passa praticamente quase no final daquele que foi um dos maiores impérios conhecido na humanidade, que foi o Império Medo-Persa ou o Império Persa. Essa narrativa nos fala que mais ou menos por volta do ano 480 a.C., um rei por nome, em algumas traduções diz Assuero, outras traduções diz Xerxes, até para pronunciar é complicado, Xerxes, né? A história e o grande filósofo historiador grego chamado Heródoto, ele diz que nas suas crônicas, quando ele escreve sobre a batalha do Império Persa contra o Império da Grécia, os gregos, ele diz que esse rei, Assuero, ele era vaidoso, ele era excêntrico
e ele era volúvel. Ele tinha esses predicados um tanto esquisitos sobre si. E o texto que nós, ora, acabamos de ver, se desenrola em uma das capitais deste grande império que começava onde é o Paquistão hoje, só para você se localizar. Alguns rodapés da Bíblia diz que ia da Índia até a Etiópia, mas não pegava completamente a Índia, é onde, ali na região da Caxemira, na Índia, e onde é o Paquistão, pegava dali e vinha até o começo da Etiópia, na África. Só para você entender o tamanho, passando ali pela Turquia, pelo Irã, a Síria, Israel e tudo mais, e o Egito, só para você ver o tamanho desse império. E esse império era tão vasto que ele tinha 3 capitais à disposição dos seus imperadores ou à disposição do seu rei. Suzã era uma das capitais e era muito utilizada pelos reis persas como uma capital de inverno, onde eles gostavam de passar o inverno. Mas também haviam outras 2 cidades importantes, uma era a Babilônia e a outra era uma cidade chamada Persépolis. Essas 3 eram as 3 capitais principais deste grande império. E esse rei chamado Assuero, ele conclama os seus generais de guerra de todo o império, não só os seus generais, mas ele conclama a elite da época do império para que estivessem no seu palácio nesta cidade chamada Suzã. E durante aproximadamente 180 dias, ele mostra para aquelas pessoas, ele mostra para os seus generais, ele mostra para a elite do império da época a opulência, a magnitude, o esplendor do seu império, as riquezas, os bancos de ouro, os sofás de ouro banhado a ouro, os mármores e tudo mais, as tapeçarias. Ele mostra tudo aquilo. Mas também quando nós olhamos para a história secular, quando nós vamos lá nesse grande filósofo grego chamado Heródoto, durante 180 dias havia bebida e havia orgia ali durante este tempo em que eles estavam. Como era costume, naquela época e até hoje em algumas religiões, não permitiam que nas festas os homens ficassem junto com as mulheres ficassem ou festassem junto com os homens. Era um evento separado para homem e um evento separado para mulher. Durante 180 dias, Heródoto diz que, e o capítulo 1 de Esther, ela fala alguma coisa nesse sentido. Ele discute, o rei Assuero discute com os seus generais de guerra a invasão que ele gostaria de promover e que ele promoveu e saiu derrotado contra a Grécia. Ao mesmo tempo que ele está dando esta festa para os homens, tratando de guerra e mostrando a opulência, a magnitude, a grandeza, o esplendor do seu império, a sua esposa, por nome Vasti, a rainha, esposa de Assuero, ela também no palácio dela está dando uma festa para as mulheres em separado. Ao final de 180 dias, nos 7 últimos dias, Assuero, ele determina para que houvesse uma festa para os miseráveis também, para os pobres, para os plebeus da época no seu palácio, nos jardins do seu palácio. E que fossem utilizado o melhor que tinha de comida, de bebida, copos de ouro e tudo mais. E a palavra de Deus nos diz, já a Bíblia Sagrada, ela nos diz, que ao terceiro dia o coração do rei estava alegre. O que é alegre em algumas traduções na Bíblia? Ou seja, o rei já estava embriagado.
trançando as pernas. Então ele ordena aos seus serviçais: vá até o palácio onde está a minha esposa, a rainha Vasti, e traga ela, porque eu quero apresentar a rainha aos nobres, eu quero apresentar a rainha às pessoas que estão aqui, eu quero mostrar a beleza da minha esposa. No entanto, porém, todavia, por trás desta ordem estava: fala para a rainha Vasti, ela não vir com os trajes reais. A história secular nos diz isto. Fale para ela vir com uma roupa sensual e com uma coroa na cabeça, porque ela tem, num linguajar chulo, um corpão de violão. E eu quero mostrá-la, eu quero expô-la, eu quero mostrar ela para que os meus generais e os líderes e a alta classe do meu reino possa ver a beleza de mulher que eu tenho aqui no meu palácio. Muita bebida, muita orgia. Foram falar com a rainha Vasti. E ela mandou um recado puro e simples ao rei: diga para ele que eu não vou. Eu não vou. E ela não foi. E eu não tenho como adentrar em mais pormenores por causa do horário. E eu já vou dizendo para você que a recusa da rainha Vasti em comparecer perante o rei era passível até mesmo de morte. Mas decretou-se, fez-se um edito, decretou-se uma ordem de que nunca mais a rainha Vasti aparecesse ou pudesse aparecer diante do rei Assuero. E após um conluio muito bem arquitetado, muito bem armado, chegou-se à seguinte conclusão: peçam para correr todo o seu reinado e tragam para o seu harém aqui em Suzã as mais belas moças virgens do seu reinado, e aquela que parecer melhor aos teus olhos, o Senhor coloque ela como rainha no lugar de Vasti. E é aí que entra a nossa amada, idolatrada, salve, salve Esther. É aí que ela entra. Esther, uma jovem, uma bela jovem judia, cujo pai e a mãe na deportação para a Babilônia por Nabucodonosor havia morrido, e agora o seu tio, o seu primo Mardoqueu, assume esta jovem chamada Esther, chamada Hadassa na realidade, assume esta jovenzinha, cria esta jovenzinha como se fosse a sua própria filha. E ela está agora dentro desta cidadela chamada Suzã. Ela está ali. E ela então é levada, após um ano de preparativo, é levada diante do rei. E o rei enamora, e o rei a acha linda, bela, e coloca Hadassa, e coloca Esther no lugar da rainha Vasti. Mas o primo era Mardoqueu. E por ele ser judeu, entre ele e o primeiro-ministro do Império Persa, chamado Amã, surge um conflito. E a partir desse conflito, eu estou pulando um monte de coisa aqui. E a partir deste conflito, editou-se então, com o anel do rei, um edito que foi levado para todo o Império Persa, que em um único dia, todos os judeus deveriam ser mortos, deveriam ser destruídos, que se matassem em um único dia todos aqueles que fossem judeus. Fazendo uma análise do livro de Esther, eu posso verificar que o cuidado de Deus em relação ao seu povo é muito grande.
Deus tem um zelo, Deus tem um cuidado com o seu povo muito grande. Embora o nome de Deus não apareça no livro de Ester, no entanto, eu posso encontrar através dos relatos bíblicos deste livro o cuidado de Deus em relação ao seu povo. Deus é um Deus zeloso em relação ao seu povo. Deus é um Deus zeloso em relação àqueles que procuram andar na presença dEle. Deus, Ele é um Deus zeloso, e os cuidados de Deus, eles tornam-se evidentes quando nós analisamos a rainha, ou a vida da rainha Ester, desta mulher que poderia ser simplesmente mais uma mulher como tantas outras qualquer, mas ela, através dos ensinamentos que ela recebera do seu primo Mardoqueu, soube respeitar a Deus, honrar a Deus, servir a Deus, e aquele que honra a Deus é honrado, aquele que serve a Deus é encontrado por Ele. E nesta noite, o Deus de Ester é o Deus que está aqui dentro desta igreja, aleluia, e diz para mim e para você que Ele tem zelo, Ele tem cuidado pela sua vida, aleluia, Ele tem. Ester fez a diferença, tendo uma vida consagrada a Deus. O que o livro de Ester mostra para nós? Primeiro, o livro de Ester nos mostra que nós somos privilegiados por Deus, independentemente das nossas provas, independentemente do que eu esteja passando, independentemente do que você esteja passando, nós estejamos passando, nós somos privilegiados por Deus, aleluia, pelos seus cuidados. Ele cuida de nós. Diga: Deus cuida de mim. Diga: Deus cuida da minha família. Hebreus capítulo 4, verso 16, diz para nós o seguinte: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Olha só o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha o que o escritor está dizendo. Que nós devemos nos aproximar da onde? Do trono da graça do Senhor Jesus. Olha aqui para mim. Embora a Trindade maravilhosa seja três, se resume em um, e um se transforma em três. Deus, o Pai, o Deus do amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, o Deus que ama sem limites, o Deus que ama sem limites, aleluia, mas também tem Jesus. Oh, aleluia. Paulo, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus, o Deus do amor, o Filho, aquele que dá graça, aleluia. E nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo que dá força, o Espírito Santo que dá energia, o Espírito Santo que levanta. E nós temos, aleluia, a confiança. Nós devemos ter a fé para chegarmos com confiança ao trono da graça. Para quê? Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que tempo é esse? Esse tempo é agora. Que tempo é esse? Esse tempo é hoje. Que tempo é este? Esse tempo é aqui dentro desta igreja nesta noite. Talvez, meu irmão, minha irmã, você não está vendo perspectiva nenhuma. Talvez você está olhando, não há solução, não há saída. O que fazer? Como fazer? Por que Deus comigo? Por que Deus eu? Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer a você que o tempo é hoje, o momento é agora. E se você abrir o seu coração, Deus pode fazer uma obra sobrenatural em nosso meio, aleluia. Ester nos mostra que nós somos privilegiados, independentemente das nossas provas. Veja bem, sem família, o pai e a mãe haviam morrido, sem família, vivendo numa terra estranha. Ester, ela não se abate,
Esther, ela não se dobra diante da situação desfavorável. Não, ela não se abate, embora não tem pai, não tem mãe. Esther capítulo 2, verso 7, diz isso para nós. Este criara, este quem? Está falando de Mardoqueu. Este criara a Hadassah, Murta, né? Que é Esther, estrela, filha de seu tio. Porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela de presença e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Oh, meu irmão, minha irmã, o que o livro de Esther nos mostra que nós temos um privilégio muito grande. Por quê? Porque se o meu pai e a minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Talvez aquele que está do seu lado não está conseguindo enxergar a sua dor, estender as mãos para você. Talvez aqueles que estão do seu lado não estão conseguindo entender você e estender as mãos para ti. Mas preste atenção, o Deus de Esther, que está aqui dentro desta igreja nesta noite, Ele está olhando para a sua vida, Ele está olhando para você, e Ele está dizendo: ei, eu estou aqui, aleluia, lança sobre mim as suas ansiedades, porque sou eu, aleluia, que tenho cuidado de vós. É Ele que cuida de nós. O momento era ruim no império. O império era muito grande, havia prenúncio de algumas rebeliões. Por toda parte se ouvia isso. Só que em meio aos conflitos, em meio às lutas, em meio aos problemas, Assuero, ele resolve procurar uma nova esposa. Vasti, ela me decepcionou, ela me frustrou. Eu quero uma nova esposa. Esther é levada diante do rei. Aquele que tinha alguns predicados terríveis. Excêntrico, volúvel, vaidoso. Gostava de festas com orgias bacanais. Mas era o imperador do maior império da sua época. Esther, sem pai, sem mãe, plebeia, pobre, sem perspectiva nenhuma de futuro, de um futuro brilhante, de um futuro promissor. Esther, ela é levada diante do rei. Capítulo 2, verso 16 diz para nós: assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Após um ano sendo tratada, 6 meses, um tratamento de mirra, para deixar a pele macia, aveludada, outros 6 meses, com outros tratamentos. Agora Esther é levada diante do rei, na casa real, que é o 10º mês, que é o mês de Tebete. Quando eu pego o hebraico, Tebete, do hebraico para o nosso português, Tebete significa bondade. Então, no mês da bondade, no mês da misericórdia, Esther é levada diante do rei. E o 7º, eu não preciso nem dizer, 7º significa 7, é o número da perfeição, é a perfeição de Deus. Sabe o que significa isso, meu irmão? Olha aqui para mim. Quem sabe você está levando uma vida xoxa, quem sabe você está levando uma vida onde você está olhando e dizendo para você mesmo: por que eu? Por que comigo? Por que eu? Por que eu? Preste atenção. Deus te trouxe aqui não só para tomar uma santa ceia, mas Deus te trouxe aqui para dar um alento ao seu coração. Quem sabe você está se sentindo, mas Deus te trouxe aqui nesta noite e Ele diz para você, através
do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 ao 29, olha o que Paulo está dizendo aqui para mim e para você. Olha lá. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quantas mulheres de famílias ricas, de pele já aveludada, não foram levadas ali para aquele reino? Quantas? E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, verso 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, verso 29. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Quem era Esther? Esther era nada. Esther era uma plebeia. Esther estava fadada a carregar água num cântaro na cabeça até a sua velhice. Esther estava fadada a amassar pão, a fazer pão sem fermento. Esther estava fadada a ser só mais uma mulher entre milhões, entre milhares de mulheres. Mas Deus exaltou Esther. Sabe por quê? Porque quando Deus, através do seu Espírito Santo, sonda o meu, o seu, o nosso coração, e Ele acha lugar dentro do nosso coração, e a glória não é para mim, é para Ele. E quando Ele vê isso, então, aleluia, Ele vem e Ele honra esta pessoa. Ele honra esta pessoa. Tem lugar aí no seu coração para Deus? Tem lugar? Tem lugar aí no seu coração para Deus? Se tem lugar aí no seu coração para Deus, pode ter certeza, Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Deus exaltou Esther diante do rei. Esther capítulo de número 2, verso 17. Diz isso para nós, olha lá. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres. E alcançou perante ele o que, igreja? Alcançou perante ele o quê? Mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. Olha que coisa linda. Ele amou esta mulher muito mais do que todas as outras. O que isso tem a ver comigo e tem a ver com você aqui nesta noite? Tem tudo a ver, porque nós servimos o mesmo Deus que Esther estava cultuando e servia lá naquele lugar, lá na Mesopotâmia, naquela época. O mesmo Deus, não mudou nada, é o mesmo Senhor. Então preste atenção. O Deus que nós servimos é Deus de promessas e Deus do sobrenatural. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Não reclame, olhe aqui para mim. Não reclame, não murmure. Deus colocou Esther no lugar que Ele deveria ter colocado. Deus colocou você. Deus tem colocado você no lugar que é para você estar. Aleluia. E ali o nome do nosso Deus ser honrado. O nome do nosso Deus ser glorificado. O nome do nosso Deus ser exaltado. Pode aplaudir. Deus colocou Esther no lugar certo, para ser usada na hora certa, no momento certo. Mas por que, Deus, comigo? Por quê? Amã, o maldoso Amã, manda fazer uma forca. Mardoqueu, por ser judeu, não se ajoelhava diante de incircuncisos, de pagãos. E Mardoqueu não se ajoelhava diante de Amã. E Amã constrói uma forca. E o desejo dele era enforcar Mardoqueu naquela forca. Só que um dia, preste atenção, um dia, Mardoqueu descobre que estavam tentando 2 eunucos do palácio, assim com a rainha Vaste. Estava arquitetando matar o rei Assuero.
Mardoqueu descobre, conta para Ester, Ester conta para o rei Assuero. O rei Assuero vai investigar, é isso mesmo, enforca os dois, Pérez e Bigatã, enforca os dois rapazes, os dois eunucos, e cessa ali aquela situação. Mas Amã, ele não se conforma, porque Amã gostava de ser bajulado pelas pessoas. Amã gostava de que as pessoas chegassem, por onde ele passasse, era um decreto do rei, tudo bem, mas por onde ele passasse, as pessoas se dobrassem diante dele. Ele gostava de ter o ego dele massageado. Ele gostava disso. E Mardoqueu não fazia isso. E ele intentou contra a vida de Mardoqueu. E toda a igreja diga amém. Não, ele intentou contra a vida de todos os judeus do império. Todos. Não se me dá só a vida de Mardoqueu. Eu não quero só a vida de Mardoqueu. Eu quero a vida de todos os judeus do império. Rei Assuero, preste atenção. Existe no seu reino um povo que não obedece às suas leis. Mentira! Mentira! E o pai da mentira nós sabemos quem é. E o rei Assuero então, ele diz, olha, faça-se conforme a sua vontade. Pega o dinheiro que você ia me dar, ia colocar aqui na tesouraria real, pega o dinheiro para você, está aqui o meu anel de sinete para você carimbar aí o que você, as cartas que você vai fazer, e pode mandar matar todo mundo. E foi decretado, em um único dia, a morte de todos os judeus do império. Em um único dia. O que o livro de Ester nos ensina? O livro de Ester nos ensina, para terminarmos, que diante de Deus não há causa perdida. Diga, diante de Deus não há causa perdida. Você falou da boca para fora ou com o coração? Vamos lá? Diante de Deus não há causa perdida. Vamos lá no 3, 1, 2 e... Ester capítulo 4, verso 14. Olha o que está escrito lá. Por quê? Mardoqueu falando para Ester. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então, Ester, preste atenção. Você não pode se calar agora. Você não pode. Porque para esse tempo Deus te colocou uma coroa de rainha na cabeça. Ei, para este tempo agora, Deus tem colocado você diante de situações que você não tem sabido, não tem tido discernimento para poder resolver. Mas peça direção a Deus. Peça orientação ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele orienta. O Espírito Santo, ele direciona. O Espírito Santo, ele não é uma força cósmica, ele é o direcionador. Ele é o agente, fortalecedor da igreja do Senhor Jesus. Peça direção. Não fique calada. Não fique. Aí Ester, então, ela, junto com o seu primo Mardoqueu, ela então faz ali, traça um plano, um planejamento. E o planejamento era: nós vamos comer bastante, nós vamos fazer uma festa grande, nós vamos embriagar o rei, e depois que o rei estiver muito embriagado, eu vou conseguir convencer ele, e nós vamos lutar, e nós vamos fazer o negócio acontecer. Será que é isso que Ester e Mardoqueu planejou? O homem de Deus não luta com o braço da carne. O homem de Deus não luta com o braço carnal.
o homem de Deus, a mulher de Deus vai para o joelho, vai com a boca no pó, aleluia. Ou ele bota a boca no pó, ele vai para o joelho, ele vai clamar diante de Deus, na expectativa que o Deus do céu, aleluia, vai ouvir a oração dele, vai ouvir a oração dela, vai responder, aleluia, ao clamor. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas e grandes e firmes que não sabe. O crente tem que parar de lutar com as armas humanas, com as armas carnais, e começar a lutar com as armas espirituais, aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. O que Esther e Mardoqueu faz? Está lá em Esther capítulo 4, verso 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei dos medos e dos persas. E se perecer, pereci. Mas eu vou diante do rei. Só que eu não vou despreparada. Eu vou buscar a direção do meu Deus. Eu vou buscar a orientação do meu Deus. Eu vou para o joelho, aleluia. Eu não vou ser como a Maria vai com as outras. Me perdoe as irmãs que têm o nome de Maria. Eu não vou ser volúvel. Eu vou ser, aleluia, uma pessoa estruturada sobre a rocha. Pode vir o que vier. O meu Deus é mais. Ou o meu Deus é maior. E o meu Deus está dizendo para mim que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ainda que o diabo está soprando no nosso ouvido. Não, você não é nada, você não pode, você vai perder mesmo, não adianta insistir, não adianta sim. Ou sabe por quê? Para Deus não há causa perdida, não há causa perdida. O teu filho não é causa perdida, a tua esposa não é causa perdida, a sua família não é causa perdida, não é. Determinada. Esther então, ela coloca os trajes reais. 3 dias de oração e jejum. Ela coloca os trajes reais. Esther, estrela, deveria ser uma mulher linda, lindíssima. Quando nós chegarmos lá no céu, eu quero conhecer Esther. Eu quero falar, filha, eu preguei pelo menos umas 30 vezes sobre você lá na terra. Viu? Lá no Brasil. Aí ela vai falar, Brasil, o que é isso, Brasil? Eu vou falar, vou te levar lá, vem cá. Corpo glorioso. Ó, Brasil era isso aqui, ó. Brasil é isso aqui. Que o ano passado aprontou com Jesus, carregou Jesus, o chifrudo, né, com o tridente ali em Jesus, né, na Sapucaí. Aí Deus falou, o ano que vem não tem folia para vocês. O ano que vem não tem folia para vocês. Vocês estão mexendo comigo, não mexe com Deus não, não brinca com Deus não. Não brinca. Diga, para Deus não há causa perdida. Cutuca aquele que está do seu lado e diga, esta causa já está ganha, em nome de Jesus. Posso ouvir um aplauso nesta noite? Nos diz a palavra que Esther, ela coloca os trajes reais. E agora ela vai para a presença do rei. Se uma pessoa, mesmo o primeiro-ministro, se uma pessoa, mesmo a rainha, ela se apresentasse diante do rei, sem o rei ter chamado esta pessoa, era passível de morte. Poderia morrer. Segundo a lei dos medos e dos persas, ela poderia morrer. Por isso, queridos, Esther, ela articula com Mardoqueu o planejamento. Vamos orar, vamos jejuar, vamos pagar um preço. E nós vamos para a presença do rei clamar por nossas vidas. Olha o que está escrito em Esther, capítulo de número 5, verso de número 2. Olha lá. E sucedeu que,
vendo o rei, a rainha Ester, que estava no pátio, ela fez o quê? Ela o quê? E o rei estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Tocou. Ela alcançou a graça e a misericórdia. O resultado da coragem de Ester foi que, após algumas tratativas com o próprio rei Assuero, então ele pega o anel que ele tinha dado a Amã, que agora nessa altura do campeonato, aqui no final, já está morto, e ele entrega na mão de Mardoqueu, que se torna o primeiro ministro do império, e diz: lutem pela vida de vocês. E eu termino com Ester 8,16. Olha o que está escrito lá. E para os judeus houve luz e alegria, e gozo e honra. E se nós mudarmos? E para a quarta igreja presbiteriana renovada, houve luz e alegria, e gozo e honra. Aleluia! Sabe por quê? Hebreus, pode aplaudir. Pode aplaudir. Sabe por quê? Porque Hebreus capítulo 13, versículo de número 8, está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele será o mesmo, aleluia. Ele não mudou, ele não muda, ele jamais mudará. Ele olhou para Ester, Ester honrou a Deus e foi honrada. Ester abriu o coração para Deus e Deus encontrou lugar dentro do coração de Ester para poder abençoá-la. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, glória a Deus. Querido,